Muitos fazem uma pergunta, pastor, qual a igreja certa? Porque igreja, principalmente evangélica, tem tudo que é parte. Qualquer lugar do mundo tu vai ver uma igreja. Não é só a católica, não. Também tem evangélica. Enfim, tem várias denominações que falam de Deus. De Deus. Mas tem que ver qual é o Deus, porque existem dois deuses. O Deus verdadeiro é o Deus que criou o céu, a terra, a lua, as estrelas. O Deus de Abraão. O Deus falso é aquele que está na Bíblia com letra minúscula, que são as imagens de escultura, santo A, B, C, D, F. Esses são os deuses falsos, Deus enganador, Deus da idolatria, que faz as pessoas se apegar num pedaço de gesso, entendeu? Esse é o Deus falso. O Deus verdadeiro é aquele que faz a lua, o sol, as estrelas, o dia, a lua, permite o mal tocar nas pessoas, quando a pessoa é rebelde. Esse é o Deus verdadeiro, entendeu? Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de Mateus, capítulo 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que até seja possível enganar até os escolhidos. Quantas pessoas estão sendo enganadas justamente com essa palavra que está aqui confirmando. Aqui está confirmando. Não é todas as igrejas que vai levar a salvação. Você tem que cuidar. Tem igreja aí, os demônios estão enganando. A pessoa chega na igreja cheia de espírito maligno, cai no chão, o falso crente lá diz que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é de cair. O Espírito Santo é de levantar. Se caiu no chão é demônio. Mas a pessoa está lá enganada, achando que aquilo é o Espírito Santo. Porque o falso profeta diz que a pessoa se revestiu do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai ser um caído? Como é que ele vai derrubar uma pessoa? Nós temos que ir para a igreja para se levantar. Eu cheguei na igreja caído, destruído, derrotado, e Jesus me levantou. Então tem que cuidar que não é todas as igrejas que você deve frequentar. Por isso que as pessoas perguntam para mim, pastor, qual é a igreja certa? Existe diferença de igreja? Sim, existe. Mas como é que eu vou saber, pastor? Quando a igreja essa que tu vai, prega de Gênesis, Apocalipse, e não tira nada e não acrescenta nada, porque Apocalipse 22 fala, maldito aquele que tirar qualquer coisa da Bíblia, e maldito aquele que acrescentar alguma coisa nesse livro aqui. Desse livro. Aqui, Apocalipse 22 está escrito. Entendeu? E muitos, às vezes até prego para ti por interesse financeiro. Entendeu? Não prego contra o pecado, porque tenho medo que as pessoas se ofendam e saiam da igreja. É muito difícil um homossexual, uma mulher lésbica chegar na igreja e o pastor dizer que aquilo ali é pecado.
Porque ele tem medo que a pessoa não volte mais e ele perca o dízimo da pessoa. Tem igreja aí que nem parece igreja, parece um teatro. Aquelas meninas pulando, aquela rapaziada pulando em cima do altar, aquela banda de rock, de bateria e guitarra, e por aquela pulação. E a palavra que tem que pregar contra o pecado, que muitos andam no pecado e não sabem que é pecado porque o pastor não ensina. O pastor tem medo que a pessoa saia. Eu sei que é verdade, pessoal, porque eu perdi muita gente aqui na minha igreja. Quando ouviram a palavra, aquela que era para ela se libertar daquela situação que ela estava, o diabo colocou uma mágoa, um sentimento dessa pessoa, e a pessoa saiu, depois perdeu as forças para voltar. No livro de 1 Coríntios 10 diz: aquele que pensa que está de pé, cuida para não cair. Que depois que cai, meu amigo, minha amiga, não consegue mais voltar. E o diabo vai levar essa pessoa para uma igreja do engano, uma igreja que tem só música, só teatro, mas não prega contra a palavra, para a igreja não tem fogo. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, está escrito em Hebreus. Mas o pastor lá, que é o falso pastor, ele está só por interesse. A pastora, que não tem chamado para ser pastora, está ali enganando as pessoas. O cara dá 500 contos de dízimo e depois tenta se matar, porque a pastora não tem unção para tirar o demônio do cara. O verdadeiro pastor tem que ter o chamado de Deus, tem que ter unção para Deus usar ele. Senão vai ficar igual a igreja católica lá, que tu nunca viu um paralítico sair da cadeira de roda, tu nunca viu um depressivo sair da depressão, nunca viu um demônio e não vê nada lá. Por isso que as pessoas me perguntaram qual seria a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é aquela que pega de Gênesis a Apocalipse, tá? Do Velho Testamento e do Novo Testamento. Não tem essa história de dizer, mas agora estamos vivendo na graça. A Bíblia diz, maldito aquele que tirar qualquer coisa da Bíblia. E quando estão tirando, por exemplo, a igreja, primeira coisa que eu tenho que saber se a igreja é de Deus ou não, quando você vai lá e o pastor coloca a mão ungida na doença e a doença sai. Porque no Velho Testamento está dizendo, no livro de Êxodo 15, 26, que Deus está dizendo, eu sou o Senhor, eu saro e curo. Já começa lá no Velho Testamento, mas muitos não têm unção para curar. No Novo Testamento diz, coloca as mãos sobre os enfermos, ficarão curados, no livro de Marcos 16. Expulsar demônio. A maioria das igrejas não expulsa o demônio, tem medo do diabo. Tem medo até de perguntar para o diabo o que o diabo está fazendo naquela vida da pessoa. Eles têm medo, porque senão o diabo se bota no falso pastor. E faz igual está escrito lá no livro de Atos, capítulo 19, que os religiosos, o diabo deu uma surra neles, deixou eles no dentro da igreja. Por isso que eles não perguntam para o diabo o que o diabo está fazendo. Porque Jesus entrevistou o diabo. Tá? Jesus entrevistou o diabo, Jesus falou com o diabo. Tá? No livro de Marcos, capítulo 5, 9, Jesus disse para o diabo, qual o teu nome, demônio? E ele disse legião. E muitos dizem que o pastor não pode falar com o diabo. Se o próprio autor da fé, o Senhor Jesus, falava com o diabo. Está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 5, que Jesus falou com o diabo. E muitos dizem
que o pastor não pode falar com o diabo. Então a igreja certa, para concluir, é aquela que prega de tudo que está na Bíblia e faz o trabalho que Jesus mandou fazer. Colocar a mão nos enfermos, serão curados. Expulsar demônio, que muitos não expulsam. Só teatro, só palavra suave. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O irmão vai vencer, a irmã vai vencer. Fuja dessa igreja antes que seja tarde demais. Eu não sou juiz para julgar ninguém, mas Deus está me usando aqui com a Bíblia aberta. Eu estou com a Bíblia aberta. Quando falar da Bíblia aberta, eu falar de ti, não é julgamento, não, é uma alerta. Entendeu? A Bíblia diz em Efésios 6, não se comuniqueis com as más obras infrutíferas. Entendeu? Repreendei as más obras. Amém, querido? Que Deus continue te dando entendimento, te abençoando, em nome de Jesus. Se você puder se inscrever no meu canal, eu te agradeço. Fique todos na paz de Cristo, que Deus venha te dar bastante saúde e entendimento e sabedoria. Se você precisa de sabedoria, Tiago diz, se tem alguém que precisa de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé. Amém, queridos?